Ela já é sucesso na TV. Já começou a melhor resenha esportiva da sua TV. Tem tanto assunto pra gente debater aqui hoje, meus amigos, olha. Você já ouviu no rádio, mas dessa forma você nunca viu. Ela agora tá no YouTube. Canal Ju Guimarães. É isso aí, galera. Tô chegando com o seu mais novo canal de informação. Notícias, entrevistas, desafios e muito mais. Vamos estar mais juntos do que nunca. Já sabe, né? Futebol é pra quem entende. Olá, muito boa tarde para todos vocês. Cheguem mais, sejam bem-vindos. Terçou, hein? Tá no ar o nosso Jogo Aberto. Começamos a melhor resenha esportiva da sua TV. Amanhã é dia de Copa do Brasil. Bahia vai enfrentar o Santos, tentando aí, né, melhorar nessa temporada. Já são 5 jogos seguidos sem conseguir vencer. Depois da partida, o técnico afirmou que esse foi mais um jogo em que o Bahia foi melhor que o adversário, mas não conseguiu os 3 pontos. Na opinião dele, se o time continuar jogando dessa forma, os resultados vão aparecer em breve. Não preciso de desculpas, sou como sou, em todo lado fui assim e continuarei a ser assim. Digo aquilo que vejo e aquilo que sinto, sem qualquer mínima desculpa. Acho que os números são claros, os jogos são claros. Temos que continuar a manter este nível de trabalho porque a bola vai começar a entrar. Eu disse, não tenho dúvidas nenhumas. Continuar a jogar nesta linha, a bola vai começar a entrar na baliza do adversário. Portanto, é isto. A gente vai falar sobre o Renato Paiva, sobre essa coletiva dele, né? E toda a repercussão de algumas das suas falas. Do lado do Vitória, semana aí tranquila para o técnico Léo Condé organizar o time que está bem na fita, na ponta da tabela da Série B. Só vai jogar na sexta-feira contra o Ituano. Um ponto conquistado ou 2 perdidos? Essa pergunta não saiu da cabeça do torcedor rubro-negro durante o fim de semana. Depois de fazer um ótimo primeiro tempo contra o Avaí na ressacada, o Vitória foi para o intervalo vencendo por 1-0 com um golaço de Wellington Nem, que quebrou um jejum de 3 anos e meio sem marcar. Um sentimento de alegria imensa de poder marcar um gol com a camisa do Vitória. Estava já procurando esse gol, estava trabalhando e graças a Deus esse gol saiu, tirou um alívio e agora é pensar no próximo jogo, poder fazer mais gol com a camisa do Vitória. E eu ainda tenho uma super bancada para te apresentar, mas é em instantes, hein? Olha, agora você aí está precisando fazer uma reforma na instalação elétrica da sua casa, escritório, está procurando por fios e cabos elétricos para instalação de algum equipamento? Lembra aí, meu amigo, nessa hora é importante pensar que a segurança que está sempre em primeiro lugar e é por essa razão que eu decidi usar os fios e cabos elétricos da Conduz Cabos. A sua produção tem tecnologia de ponta, a experiência de profissionais que estão, mais de 25 anos no mercado e ainda tem mais. É a única fábrica de fios e cabos da Bahia, genuinamente baiana, que tem qualidade internacional e é por isso que na hora de usar fios e cabos elétricos, faça como eu, escolha a melhor do Brasil, que tem nome, é Conduz Cabos. Nessa marca eu também confio. Olha a minha galera aqui hoje, meu amigo Léo Santana da Bola. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Ju. Boa tarde a você de casa, meus amigos aqui da bancada. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez no Jogo Aberto. Hoje vamos, falar mais um pouquinho de Bahia, Renato Paiva, que a gente não consegue trocar esse disco. O Vitória
com um balanço do departamento médico. Tem muita coisa boa pra gente trazer aí, Ju. Muita sim. Meu querido amigo Jorge San Martin, a enciclopédia da bola. Boa tarde, San. Boa tarde. Meu copo tá quase cheio. Tá saturando, San? Esse técnico do Bahia é um técnico das Arábias, porque ele quer convencer o que ninguém consegue. As verdades do Renato Paiva nem sempre são as minhas verdades. Respeito como treinador e como profissional, mas às vezes ele exagera na dose. Quanto ao Léo Santana, aqui o companheiro, tá entendendo? O homônimo, o outro Léo, o Léo Condé, tá no Vitória, tá em céu de brigadeiro. Apesar de tudo, até os resultados estão colaborando. Todo mundo. Quando a fase tá boa, né, Sam? Tudo favorece. Pois é. Vamos céu nessa. de brigadeiro. Rafael Thiago, meu amigo, boa tarde, Rafa. Boa tarde, Ju. Boa tarde, pessoal da bancada aqui, você de casa. Sempre bom estar aqui no programa. E é isso aí, Ju. Infelizmente, Paiva, como dizem, né, os mais antigos, calado é um poeta, porque as entrevistas dele são fatídicas, né? Alegar que o time joga melhor, mas só não foi melhor em fazer gols contra o Inter é um absurdo, né? Futebol é feito de bola na rede. Se ele acha que o futebol não precisa de bola na rede, ele está no esporte errado, tá? E o Vitória tem muita gente aí para recuperar, muita indecisão por causa de lesão e tudo mais, né? Tem uma semana aí para tentar recuperar um ou outro, mas deve ter muita baixa para o jogo de sexta-feira. Tem um balanço do departamento médico que a assessoria de imprensa do clube divulgou ontem. Você vai se atualizar aí, saber quem está de volta. Já vou dar um spoiler. O principal jogador do time está à disposição, até porque, como tinha sido divulgado, o Oswaldo não tinha nenhum tipo de lesão. Ele foi afastado desse jogo contra o Avaí, foi poupado, na verdade, né, para evitar aí um desgaste físico maior. Então, automaticamente ele volta contra o Ituano. Bora deixar sua casa mais ultra com o TIM Ultra Fibra? Então aproveite agora essa oferta especial. 300 MB de ultra velocidade por apenas R$ 92,70 por mês no débito automático. É perfeito para trabalhar, estudar sem travar, curtir muito conteúdo online em uma experiência ultra divertida e você ainda fica ultra poderoso nos games com muita estabilidade. Você está ouvindo, né? Então não perca mais tempo, venha para TIM Ultra Fibra e deixe sua casa ultra com velocidade de até 1 GB. Dá uma ligadinha no 0800 880 4141, acesse tim.com.br/TIM Ultra Fibra ou vá a uma loja TIM. TIM, imagine aí as possibilidades. Amanhã é Copa do Brasil. Primeiro jogo lá foi um empate, né? Vocês lembram o que aconteceu? Então, tá super aberto. Qualquer resultado de empate, seja um 0-0, 1-1, 2-2 ou até subindo as casas aí, vai levar a decisão do jogo para os pênaltis. Bahia vencendo ou o Santos vencendo, cada um garante sua vaga, né? O que acontece? O momento do Bahia é pesado, a pressão é grande, o tricolor vem de 5 jogos seguidos sem conseguir vencer, incluindo aí 4 na Série A e 1 na Copa do Brasil, que foi contra o próprio Santos. Então, todo mundo de olho aí, principalmente nas escolhas do Renato Paiva, porque quando a gente fala em Bahia hoje, Rafa, Sam e Léo, né, o pessoal me pergunta, e aí, Juliana, o que o Renato Paiva vai fazer? Qual é o time? Eu falo, gente, não sei. O cara não repete uma escalação, ele não dá uma sequência no time. Então, assim, o torcedor hoje não sabe escalar o Bahia, a gente não sabe escalar o Bahia, e nem ele mesmo sabe escalar o Bahia, sendo bem sincera, viu? E em 32 rodadas, o Bahia teve 32 times diferentes. 34, no caso. É verdade, o Bahia não repetiu nenhuma escalação na temporada, nenhuma. A gente não sabe até hoje, do 1 a 11, qual é a escalação do Bahia. Amanhã, qual vai ser a novidade? Amanhã, Tassiano não pode jogar, então vai ter que mexer. Qual é a cara do Bahia, hein? Não tem água, o Tassiano não pode jogar e por aí vai. A situação do Bahia é bem complicada, Ju. Situação que está deixando a torcida injuriada. E com razão, né? Conhecendo como eu conheço a torcida do Bahia, está perto de estourar a bomba. Não, porque é o seguinte, a gente tem um problema do Paiva, né, que infelizmente ele não conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro ainda, né, isso é um fato.
a dificuldade que ele tem em conseguir encaixar o sistema defensivo, quando ele acerta o sistema ofensivo, o defensivo desencaixa e vice-versa, né? E uma coisa que a gente se acostumou, até ver com os nossos treinadores aqui, os brasileiros, né? Quando você chega num time que está muito estável, que está sofrendo muito gol, normalmente o cara começa a montar a equipe da defesa para o ataque, que é muito mais importante. O primeiro passo para se vencer a partida é você não tomar gol, né? E todo jogo, praticamente, o Bahia toma gol. Ele não consegue acertar a defesa, ele não consegue acertar um esquema, ele bota a Rezende de volante, bota a Rezende de zagueiro. A gente tem um problema gravíssimo na lateral direita, que agora é o Jacaré, não tem uma opção para substituí-lo, porque o Cicinho não dá conta, ele mesmo já até falou que uma hora o Cicinho talvez encaixe, tal. Ele mesmo praticamente já descartou o Cicinho, André na seleção, e aí com todo o processo, essas mexidas que o Paiva vem fazendo jogo após jogo, a gente vê também como o Bahia foi extremamente mal montado para a temporada, né? A gente hoje, o único volante do Bahia, o único primeiro volante do Bahia hoje é o Rezende, que é praticamente hoje titular na zaga. Né? Será então, que alguém você tem não uma tem um primeiro explicação para Lucas Mugni não estar jogando? Ele deu a explicação, tanto o Lucas Mugni quanto o Daniel. Ele falou questão de intensidade, questão de ritmo de jogo, o problema encaixe no time. É que a explicação dele, né, nem sempre tem coerência. Sim, E correto. não me convence. Não, mas isso, mas por exatamente. exemplo, o Daniel, por exemplo, já que você falou de Daniel e Mugni, ao menos para mim, o torcedor também não pode ter uma memória tão curta. Daniel foi criticado a última temporada inteira, a gente está falando de uma Série B, né? Foi criticado o tempo todo pela lentidão na questão ofensiva, pela pouca participação nos jogos, né? E como o Paiva quer um time muito mais intenso, com jogadores mais intensos, o Daniel já esperava que não tivesse essa oportunidade, né? Talvez se ele se encaixasse ali como o segundo homem de meio de campo, ou até para começar as jogadas ali como o primeiro homem, mas ele, pelo visto, não conseguiu se encaixar. O Mugni, para mim, é uma surpresa maior, porque o Mugni é um jogador polivalente, o Mugni joga de meia, joga pela ponta, joga como volante, né? E as oportunidades para ele não chegaram. Vamos fazer o seguinte, já já a gente vai falar do Bahia, né? Porque tem aí esse contraponto em relação ao elenco, às escolhas do Paiva, ao peso, à medida de cada um e do próprio Grupo City em relação aos investimentos e como vai estar esse time para essa partida de amanhã pela Copa do Brasil. É mata-mata, viu, professor? Não dá para ficar experimentando não, ou vai ou racha, se perder tá fora. Mas agora, deixa eu chamar a Bárbara aqui para a gente falar de consórcio Magalu. É notícia boa para você que está acompanhando a nossa resenha. É isso mesmo, Juliana. Agora você pode realizar a conquista da sua casa própria, de maneira simples aqui com o consórcio Magalu, pagando muito barato. Olha aqui essa parcela maravilhosa, sem juros, sem taxa de adesão. Você pode fazer o seu consórcio, que é muito mais barato que o aluguel. Parcela de R$ 385,66. Você pode pegar a sua carta de crédito e ainda pode usar, Juliana, o lance, o FDS como lance. Somente a Magalu, com mais de 1.300 lojas aqui em todo o Brasil, que pode trazer a segurança que você precisa. Pois é, a Magalu é assim, ela facilita a sua vida. E você está vendo o número da Bárbara aí na tela, né? 719-8733-3354. 98733-3354, porque quem te procurar agora certamente vai encontrar uma facilidade aí. Com certeza, Juliana, não perca essa oportunidade de sair do aluguel com apenas parcelas desse valor. É maravilha, somente o consórcio Magalu. Isso aí, ó, consórcio Magalu é segurança para investir. E liberdade para sonhar. Isso aí, meu amor, um beijão. Obrigada, Juliana, tchau, tchau. Vou pro intervalinho rapidinho, eu volto em instantes com essa galera, porque a gente tem muito para falar sobre Copa do Brasil, Série A, Série B. Fica aí, é um instante só. Você conhece o Bravo Truck Center? É um posto de atendimento para caminhões multimarcas e fica localizado aqui, na sede da Bravo Caminhões e Ônibus, em Salvador. O Truck Center oferece serviços de alinhamento e balanceamento de pneus, funilaria, tapeçaria, pintura e chaparia, montagem e venda de pneus, baterias e muito mais. Além disso, aqui possui convênio com diversas seguradoras do Brasil e um posto autorizado Bosch, sem falar nos profissionais altamente especializados. Vem conhecer!
Estamos de volta com o nosso Jogo Aberto nessa terça-feira. Amanhã tem Copa do Brasil. O Bahia vai enfrentar o Santos na Arena Fonte Nova, tentando reencontrar o caminho das vitórias. E o jejum continua. O Bahia foi a Porto Alegre enfrentar o Internacional e voltou com mais uma derrota na bagagem. Johnny e Wanderson fizeram os gols do jogo. Com o resultado, o esquadrão está na beira da zona de rebaixamento, salvo apenas pelo saldo de gols. Apesar do tropeço, o elenco segue confiante na sequência do trabalho. Continuar, a gente acredita muito no trabalho que a gente vem fazendo e tenho certeza que em breve a gente vai voltar a triunfar e seguir o nosso caminho, que a gente almeja tanto um bom Campeonato Brasileiro. Com 5 derrotas em 8 jogos, o Bahia vive o seu segundo pior início de Brasileirão na era dos pontos corridos. Pior até do que as campanhas dos 3 rebaixamentos do clube. E depois da derrota, o elenco chamou a responsabilidade pelo mau momento e defendeu o técnico Renato Paiva. Eu acho também que a gente tem que assumir a bronca, porque na maioria das vezes, muitos programas de esporte que eu vejo aí, a culpa está indo só pro professor, mas eu acho que a culpa não é só pro professor. A gente que está dentro de campo, a gente está jogando, a gente tem que assumir essa bronca e concluir essas oportunidades que a gente criou hoje em gol, que eu tenho certeza que vai ser bom pra gente, vai ser bom pro professor, vai ser bom pra torcida, vai ser bom pro Bahia inteiro. Depois da partida, o técnico afirmou que esse foi mais um jogo em que o Bahia foi melhor que o adversário, mas não conseguiu os 3 pontos. Na opinião dele, se o time continuar jogando dessa forma, os resultados vão aparecer em breve. Não preciso de desculpas, sou como sou, em todo lado fui assim e continuarei a ser assim. Digo aquilo que vejo e aquilo que sinto, sem qualquer mínima desculpa. Acho que os números são claros, os jogos são claros. Temos que continuar a manter este nível de trabalho porque a bola vai começar a entrar. Eu disse, não tenho dúvidas nenhumas. Continuar a jogar nesta linha, a bola vai começar a entrar na baliza do adversário. Portanto, é isto. Vamos falar do Renato Paiva, né? Desse time para a Copa do Brasil. Um desfalque já é certo, o Tassiano não entra em campo. Inclusive, ele utilizou isso como argumento para ter tirado o Acevedo da equipe no último jogo contra o Inter, né? Porque ele acha que um jogador não pode jogar 2 partidas seguidas. Na cabeça dele, tem que ser jogo sim, jogo não. E aí, amigo, a famosa sequência para o time a gente não vai ver nunca. O Bahia é um time desencontrado, o Bahia é um time espaçado, o Bahia é um time que não tem entrosamento. É óbvio, né? Não vai ter nunca nesse modelo aí de metodologia do Renato Paiva. Não sei se disseram a Renato Paiva, quando ele veio para o Bahia, que ele ia treinar um campeão brasileiro. O maior clube do Norte e Nordeste do Brasil. Será que disseram isso a ele? Será que o pessoal do City sabia a marca que tinha na mão? Quando eles compraram 90%, porque o Bahia hoje é time de dono. Torcedor vai, aplaude, faz pressão, mas quem manda está lá na Inglaterra. Então, eu sempre vejo o jogo do City, do Manchester, vi agora os jogos contra o Real Madrid. O clube lá está na final contra a Inter de Milão, mas lá eles têm Haaland, eles têm Guardiola, ele tem jogadores de alto nível. E aqui, aí eu estava fazendo uma relação do Bahia City com o Manchester City. Que tristeza. E o nosso Renato... gente olha assim, Sam, nada contra o cara, inclusive com todo o respeito, mas... Como é que você investe 18 milhões no Chaves, por exemplo? De onde? Qual foi o parâmetro utilizado para esse investimento? Eu ia chegar lá. Que esse cara jogava essa bola toda e aqui sumiu. Eu chegava lá. Eu até disse para um amigo, em tom de brincadeira, isso é conversa de boteco, conversa de bar. Disse, olha, o cara que pagou 18 milhões por Chaves devia ser preso, porque ele não joga bola para custar tanto. E outros jogadores que custaram muito ao Bahia, Sim. que custaram muito, no caso, ao City. Então, a impressão que dá
é que os caras ficam usando o Bahia como base experimental. Olha, eu vou comprar aquele jogador ali, esse Chaves joga bem lá no Uruguai, eu vou botar no Bahia para ele amadurecer e trago para cá se ele justificar. Como eles já fizeram com outros jogadores que mandaram aqui para o Bahia. E o Renato está meio perdido, está mais perdido do que cego em tiroteio. Ele não sabe para onde vai. Quer dizer, todo dia ele muda o time. E a torcida do Bahia, num português bem claro, num baianês bem claro, está retada com ele. E com a cartolada que está aí. Aliás, não tem nem que ficar, porque os caras estão lá fora. Sam, vou respondendo o que você perguntou. Eles não têm noção, não, realmente, do tamanho do Bahia. A partir do momento que Renato Paiva compara o Bahia com o Goiás na Sul-Americana... Pronto. Porque quando eu via o Bahia sendo comparado com o Flamengo, perdeu pro Flamengo porque o Flamengo está na Libertadores. Tudo bem, perdeu, vai jogar com o Palmeiras, é um grande time, campeão brasileiro. Agora, comparar com o Goiás, não tem noção. E o pior, Sam, foi o que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Antes você me falou, eu gravei, eu vou furar você aqui no termo jornalístico. Lá ele. Lá ele. O torcedor do Bahia está chateado e não tem a quem reclamar, a quem cobrar. Quem vai cobrar para tirar Renato Paiva, por exemplo? Hoje a gente não tem a quem cobrar. Porque Belintani, como você me falou aqui, eu gravei, tá igual a linha do Equador, não é? Existe, mas ninguém vê. Exatamente. Então vai cobrar a quem? O torcedor do Bahia, porque eu digo a você, Sandro, acredito que há 1, 2, 3 temporadas atrás, Renato Paiva já teria caído. Concordo. Já teria caído com esse início de temporada. E o outro Bahia, se ele treinasse o outro Bahia, ele já tinha voado pelos ares. Já tinha voado, mas há aqui muito tempo. O padrão europeu está se estabelecendo. Eu sei que já são 6 meses, o Bahia não tem time, não tem padrão, não tem defesa, não tem ataque, só tem uma torcida. Não tem uma cara. Não tem uma cara, só tem uma torcida chateada. Eu, particularmente, não sou favorável a essas mudanças constantes de treinador. Por exemplo, a temporada começa e aí já vem aquela pressão. Mas, sinceramente, eu posso estar equivocada. Pode ser que o Renato Paiva dê um baile daqui para frente, comandando o Esporte Clube Bahia, mas não consigo ver ele encaixando o time. Não consigo. Ju, são 34 partidas, como o Sam falou. O Bahia sofreu 43 gols. 32 dele no banco. A gente está falando em quê? Em 34 partidas, com 43 gols sofridos, o Bahia jogou Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, e jogou as primeiras fases da Copa do Brasil. Ou seja, o Bahia pegou times de pouquíssima expressão. Então, 43 gols em 34 jogos é uma coisa absurda, né? Isso já mostra a inconsistência do trabalho do Paiva. E eu fico muito, assim, curioso, assim, quando ele chega nas coletivas, né? Não vou nem entrar no mérito de jogo. Quando ele chega e fala, pede paciência à torcida, fala que é o processo que é esse mesmo, precisa ter um pouquinho mais de paciência, pede apoio, quer a torcida lotando a Fonte Nova agora na quarta-feira. E aí, na mesma entrevista, como o Léo lembrou bem, ele chega e fala, não, mas você tem que entender que o Bahia veio de uma Série B e o Goiás está numa Sul-Americana. Beleza, e o Cruzeiro e o Grêmio são o quê? Outra coisa, o time que o Cruzeiro e o Grêmio fez que o Bahia não poderia ter feito também. Rafael, eu falei ontem na Band 6 News do Sport Recife, que toma 4 do Itabuna. Peraí. Ali já tinha ido. Ali eu já falei tinha ontem voado. na Band News, Sam, a impressão que eu tenho, né? Até quando se fala, por exemplo, nunca ganhou para o Inter no Beira-Rio. Nelsinho até me mandou uma mensagem ontem dizendo que ele está equivocado, que depois do título brasileiro, o Bahia enfrentou o Inter pela Libertadores lá e que ganhou. Sul-Americana também. Então, e vários outros momentos, eu sinto uma necessidade de nivelar por baixo para ele se sobressair. Por exemplo, no Campeonato Baiano, o Bahia tinha não sei quantos anos que não ganhava não sei quantas partidas seguidas, e agora comigo. Então, assim, realmente ele mostra que não sabe a força desse clube e dessa torcida. A minha preocupação, Ju, é amanhã. Infelizmente, o torcedor do Bahia está precavido, não está confiante para amanhã, mas eu também acho que o torcedor do Bahia também está preocupado com o seguinte: será ganhando amanhã, passando, o que é que ele vai fazer? Aí pronto, o Bahia não chega às quartas de final da Copa do Brasil há não sei quantos anos, vai dar moral a ele para sair por cima. Então eu já vi torcedor do Bahia
falando que era melhor ser eliminado amanhã. Não, mas também não, Pra não é ver pra se- tanto não, gente. Tá tão chateado com o Paiva que eu já vi, sério, eu já vi Não, comentário. não é pra tanto. Eu acho assim, o Por causa torcedor dele. ele tá bem consciente, né? É óbvio que o lado passional sempre vai falar, né? Daquela coisa, ganhou, classificou, pronto, já estamos organizados. Mas Série A história tá bem diferente. A sequência que o Bahia vai ter aí de Fortaleza, acho que Cruzeiro, E né? Palmeiras. Só tem pedreira. Só jogo difícil. Como é uma Série A, né? Que até os times que estão na parte de baixo da tabela geralmente impõem dificuldades, são equipes, né? Que, como a gente costuma dizer, não existe favoritismo. Então, assim, acredito que o Bahia tem chances de garantir a vaga amanhã. Né? Reais. Não, acho que está completamente aberto para os dois lados e que vai depender muito das escolhas do treinador. O que preocupa muito, Ju, como falando, o Santos também não é esse time todo, como tem sido o normal nos últimos anos, é um time com muito garoto, muita aposta, não é só que uma coisa absurda que acontece na Vila Belmiro, em que os guris que sobem de lá, todos são muito bons de bola, mas ainda assim são jogadores inexperientes, né? Então o Bahia conseguiu segurar um pouco o Santos lá, tem a chance de decidir em casa, mas o que é que preocupa a gente? Exatamente, eu estava até vendo um meme esses dias, né, do pessoal com o Paiva fazendo um sorteio, né, de qual time eu mando Tipo para um campo bingo. hoje. Ninguém sabe exatamente. Então, a gente não sabe se o Bahia vai ter aquele meio de campo fragilizado que a gente tem visto nas últimas partidas. A gente não sabe se Rezende vai jogar de volante ou de zagueiro e por aí vai. Então é o seguinte, o Paiva, ao mesmo tempo que ele se mostra muito perdido, ele se mostra também não entender a grandeza do Bahia, a importância do Bahia no cenário nacional, né? E a expectativa, a gente sabe, né, como até foi reforçado várias vezes, é o ano zero, né? Até o Ferran Soriano falou, é o ano zero, beleza. Mas o mínimo que se espera é um time competitivo. A gente não tem um time competitivo. O Bahia não tem um time competitivo. E né? o Bahia é sofre facilmente de um mal. engolido. Sofre de um mal. Quando o Bahia sai para jogar fora, ele sofre de nanismo técnico. Também. O que é isso? Ele se intimida, respeita demais o adversário. Não tem personalidade para chegar. Por exemplo, o Fortaleza. É um time do top do Bahia. Mais ou menos, na sua história. Hoje está um pouco acima do que o Bahia. É só ver as últimas colocações. Mas o time do Fortaleza, quando vai jogar com o Corinthians, quando vai jogar no Beira-Rio, quando vai jogar no Mineirão, joga com personalidade. Ele tem um padrão. É um estrangeiro. O Vojvoda, que é argentino, montou um grupo, estava direitinho. Eu estava vendo, por exemplo, Pedro Caixinha, que é português como ele, o treinador do Bragantino, no jogo contra o Santos, com alguns jogadores que passaram pelo Bahia, como Juninho Capixaba e Eric Ramírez. Ele montou o negocinho dele, bonitinho, e envolveu o Santos. E acho que o Odair Hellmann, que é um treinador nível médio, mas ele tem um grupo, até pela própria necessidade do Santos de fazer dinheiro, de garotos que saíram da base, mas garotos talentosos que ele está botando para jogar. Como contra a equipe do Bragantino, ele armou um esquema, mas o Pedro Caixinha, português e formado no país dele, um treinador bom, que o Bragantino foi buscar lá fora, ele arrumou o time, envolveu o Santos e ganhou a partida tranquilamente. Como viu outro jogo que o Bahia podia ganhar, mas não ganhou, terminou empatando lá na Vila Belmiro pela Copa do Brasil. E esse time do Bahia também já mostrou algumas fragilidades emocionais, né? O Bahia normalmente começa com... São duas variáveis. Ou o Bahia começa muito mal e é engolido pelo adversário e toma logo 2 gols no começo da partida e morre, o Bahia não consegue reagir. Ou o Bahia começa com um ímpeto muito grande, pressionando, não faz o gol, quando dá uma baixada do ritmo, toma um gol. Né? Então a gente não sabe o que vai acontecer. O certo, basicamente certo, é que o Bahia vai tomar gol amanhã. Agora tem que ver se vai conseguir reagir. E sobre o que o Léo falou, de não tem mais a quem reclamar. Tem sim, tem forma de reclamar, porque é o seguinte, quando o torcedor do Bahia foi lá e votou a favor do Bahia virar uma SAF, né, o torcedor sabe, o torcedor não é louco, ele sabe que ele perderia o poder de voto de decisão. Né? O grupo lá, o grupo City que vai decidir agora. O que o torcedor pode fazer é como se fazia antigamente, antes do Bahia também ser democrático. Não ir para estádio. Se o Bahia for eliminado da Copa do Brasil pelo Santos, jogando mal, o próximo jogo em casa não ir ninguém. Não ir ninguém. É a única forma que o City vai falar, porra, tô com a média de 30 e poucas mil pessoas por jogo. Como é que agora deu 5? O que tá acontecendo? Essa é a insatisfação. O torcedor tem que entender que a única forma de protesto hoje dele é não ir para o jogo, não ir para o estádio. Infelizmente, é a única forma. Mas
Realmente o nível, né, de chateação tá lá em cima. Como o Sam disse, o copo tá transbordando. Né? Já tá quase cheio. Tá. Do outro lado, o torcedor do Vitória está bem satisfeito com o que tem visto até agora nessa Série B. O time está liderando a competição, tem mais um jogo em casa para tentar faturar mais pontinhos. Um ponto conquistado ou 2 perdidos? Essa pergunta não saiu da cabeça do torcedor rubro-negro durante o fim de semana. Depois de fazer um ótimo primeiro tempo contra o Avaí na ressacada, o Vitória foi para o intervalo vencendo por 1-0 com um golaço de Wellington Nem, que quebrou um jejum de 3 anos e meio sem marcar. Um sentimento de alegria imensa de poder marcar um gol com a camisa do Vitória. Estava já procurando esse gol, estava trabalhando e graças a Deus esse gol saiu, tirou um alívio e agora é pensar no próximo jogo e fazer mais gol com a camisa do Vitória. Mas o Leão não voltou da mesma forma para a etapa final e acabou cedendo o empate. Na opinião do técnico Léo Condé, faltou fôlego para a equipe. A gente até teve alguns espaços ali para contra-atacar, fizemos algumas escolhas erradas que talvez poderia ter matado o jogo, mas aí veio o desgaste de muitos jogadores com pouco ritmo de jogo. A gente anulou quase que o jogo inteiro, uma que eles acertaram a gente acabou sofrendo gol. Mas de um modo geral, a gente leva um ponto muito importante para Salvador numa competição tão difícil como essa. Ainda assim, o Vitória manteve a liderança da Série B, com 3 pontos de folga para o 5º colocado. Porém, Léo Condé deixou a ressacada com 2 dúvidas para a próxima partida, nesta sexta contra o Ituano. O volante Rodrigo Andrade e o goleiro Lucas Arcanjo deixaram o campo sentindo e ainda não estão garantidos para o próximo jogo. Se Arcanjo estiver indisponível, Dalton será titular de novo após 4 meses. Ele não comprometeu em nada não, o gol não tinha, acho que ele não falhou no gol. E naturalmente, se caso nesse momento, né, a gente não tiver como escalar o Lucas na próxima partida, provavelmente o Dalton deve ser o substituto imediato. Deixa eu atualizar aqui o departamento médico do Vitória, que a assessoria divulgou ontem, né? O Lucas Arcanjo teve uma entorse no tornozelo, vai ser reavaliado amanhã para saber se tem condições de entrar em campo na sexta-feira. A gente geralmente vê o atleta, quando inicia a semana sem treinar, dificilmente ele vai a campo, né? Mas tem uma possibilidade aí. O Mateuzinho está vetado para o jogo de sexta, com entorse no joelho. O Zé Hugo iniciou um trabalho em campo, ele que está se recuperando aí, teve um problema no siso. O Giovanni Augusto também continua vetado. E o Léo Gamalho é outro que está fora da partida. Como eu falei no início do programa, né, a boa notícia para o torcedor e para o Léo Condé é o retorno do Oswaldo. Ao contrário do Bahia, o Vitória, Ju, tem um time. A gente sabe escalar aqui, se todas as peças estiverem disponíveis, o 1 a 11 de Léo Condé. Que mais uma vez eu estou aqui no Jogo Aberto e quero parabenizar o trabalho de Léo Condé. Porque quando a gente critica, a gente bate mesmo em Renato Paiva, a gente ao mesmo tempo tem que elogiar Léo Condé, que pegou peças, algumas até mesmo desconhecidas, outras desacreditadas, jogadores mais velhos, experientes, com rodagem, mas que também estavam fora do mercado, como o próprio Wellington Nem, o próprio Oswaldo, e estão dando resultado. Então, Só vou abrir um parêntese aqui. Eu também parabenizo o Léo Condé. Eu acho que o fato dele ter... Quando ele chegou no Vitória, a primeira coisa que ele fez, feijãozinho com arroz, montou o time básico dele ali, exato, mexeu o mínimo possível. Mas nesse último jogo contra o Avaí, sim, achei que foi um bom resultado, só que o Vitória poderia, né, ter ganho o jogo, não só pelas oportunidades que perdeu no primeiro tempo, que poderia ter ido para o intervalo com um placar mais elástico, mas achei que o treinador deu ali uma recuada desnecessária quando fez aquela mudança, botou o Thiago Lopes na equipe e tal, botou muito o pé no freio, acho que ele podia acreditar mais. Mas como sabe, o português falou um dia desse, foram os melhores em tudo, menos no fazer gols. Thiago Lopes é um jogador que a torcida do Vitória não entende ainda porque Léo Condé insiste nele. Tem outros jogadores no Vitória que estão apresentando o melhor futebol que Thiago Lopes. E por que insistir no Thiago Lopes?
Sobre o jogo contra o Avaí, Ju, eu acho que o time foi muito mexido, houve uma série de desfalques e o que pesou muito mesmo no segundo tempo foi a falta de ritmo dos jogadores. Tanto que o Vitória deu um baile no primeiro tempo e no segundo tempo, com a mexida, com a falta de ritmo, com o desgaste natural da competição, realmente caiu um pouquinho e acabou cedendo o empate. E um detalhe que eu quero deixar bem claro. O Dalton, que foi uma figura de destaque na classificação do Vitória, ele não está vivendo uma boa fase. Andou de vez em quando se atrapalhando no jogo. Não é o mesmo goleiro que me passava confiança o ano passado. O Lucas Arcanjo entrou muito bem, depois da contusão, está bem. Para mim, hoje é o melhor goleiro da Série B. Está pegando muito. E acho que é uma peça fundamental para o Vitória, como o próprio menino que veio lá do Ipiranga de Erechim, o Tiaguinho, Mateuzinho, é um jogador importantíssimo. O Léo Gamalha é isso aí, ele machuca muito, essa coisa toda. Mas é um fazedor de gol. Precisa voltar lá. E nesse momento, o principal jogador do Vitória chama-se Osvaldo, que eu não acreditava que ele fosse produzir tão bem o que está produzindo. Porque o ano passado, no CSA, já não era eu dizer, esse aí já está queimando os últimos cartuchos no CSA. Mas ele comprometeu, de certa forma, queimou minha língua, que aqui no Vitória, entrando em forma, hoje ele é um jogador importantíssimo pela liderança e pela qualidade. Bate falta como poucos. Então, acho que a volta dele pode acrescentar algo mais. E dá para o Vitória ganhar em casa e fazer mais 3 pontos. E pular logo para manter a liderança e ficar muito bem na foto. Não, a torcida do Vitória também está sendo um pouquinho exigente demais, né? Querer ganhar todos os jogos também é um pouco de exagero. Não queria nem sofrer gol, viu? Nem sofrer gol. Naquela sequência de 5 jogos eu recebi muito alto. Não, Ju, agora eu não quero tomar mais gol na Série B. Quando tomar eu vou ficar retado. É isso, né? Mas a gente tem que também entender um pouquinho as características não só dos adversários, mas também dos estádios dos adversários. Né? Historicamente, jogar na ressacada é extremamente difícil. Né? Independente de ser o Vitória que vai jogar lá, o Bahia, o Palmeiras, o Flamengo, historicamente, quem vai para a ressacada tem muita dificuldade de conseguir arrancar qualquer ponto lá. Então, um empate, sim, foi um resultado muito bom. O Vitória teve chance de ganhar, teve um volume muito grande no primeiro tempo, teve chance de matar o jogo, infelizmente não conseguiu matar o jogo e pagou o preço. Mas sair da ressacada com empate é um resultado para se comemorar, sim. Agora, o Léo Condé, como os meninos aqui estão falando, né? O Sam e o Léo, de alguns atletas em específico, por exemplo, o Osvaldo, a gente tem que também dar os créditos para o Léo Condé. Porque isso aí vem do treinador. Porque é o seguinte, você não é só escalar o time, é você conseguir escalar um jogador, seus jogadores que têm um diferencial numa situação em que eles possam render ainda mais, em que eles possam ser decisivos. O currículo do Osvaldo é muito bom. A carreira do Osvaldo é uma carreira muito excelente. Boa. O Wellington Nem, que chega aí também, está pegando ritmo, é um jogador que tem muito a entregar. A gente tem que lembrar que a gente está no começo da competição, tem muito jogo pela frente e pode esperar muito mais. E tá embolado ali o G4, viu? Tá embolado, tem time ali doido para entrar na beira, os que estão lá dentro. Tem um bloco dos 17, o bloco dos 16. Tá todo mundo um próximo do outro e eu acho que não tem nada desenhado. O que o Vitória tem a favor dele também, que é o seguinte, né? Um dos critérios de desempate é justamente o número de vitórias. Né? O Vitória é um time que empata pouco, né? Se você pegar da sequência aí, o Vitória ganhou muito. Então isso faz toda a diferença. E aí a gente entra com o Léo Condé, fazendo tirar o melhor de Osvaldo. O Osvaldo está com idade avançada, mas ele consegue fazer o Osvaldo render, ser decisivo nas partidas, seja em bola parada, com assistência ou gol. Ele perde o Léo Gamalho, ele faz o Trellis recuperar um pouco da autoconfiança e ser decisivo em alguns momentos. E aí você começa a encaixar o time. Isso também vai muito do mérito do treinador, que consegue enxergar o que ele tem em mãos, entender e fazer com que flua. Né? Porque muitas vezes a gente tem um jogador ali, o fulano poderia estar rendendo mais, mas está na posição errada, está mal escalado, o esquema não favorece. Né? A gente sabe que o Vitória tem um elenco limitado, trouxe até alguns jogadores de renome, mas já com idade avançada, como Osvaldo, o Wellington Ney e o Giovanni Augusto, mas o Léo Condé, quando ele escala, raramente ele escala os 3 juntos, e ele bota sempre, quando ele escala um desses 3 jogadores, numa posição em que eles fiquem próximo do gol e possam decidir. E isso tem surtido efeito nas partidas. E tem 2 coisas que eu gostei com o Léo Condé. Primeiro, quando ele botou Wagner Leonardo ao lado de Camutanga, Camutanga mudou. Cresceu. Que entregava muito jogo aí anteriormente, agora o Camutanga está jogando, está saindo, está fazendo passe longo e tudo. Outra coisa,
O Zeca está voltando aos poucos, embora Railan tenha jogado a última partida, mas o Zeca é um jogador de qualidade. E o Railan é um bom reserva. Com relação ao Oswaldo, ele está recuperando. E o Wellington Nem, que era um jogador, uma promessa, chegou até a ser 1 ou 2 vezes convocado para a seleção, ele está começando a render. Não fazia um gol há muito tempo. Voltou a golear. Até então, o Santana tinha fazer gol menos. Não, mas eu acho que ele está... Ficou 3 anos e meio sem fazer gol, velho. Ele está arrumando tudo direitinho. Aí é o atacante do meu barba. Né? E ele, como um amigo meu diz sempre, a muquequinha dele, ele está arrumando devagarzinho. E o time do Vitória está direitinho. Tá. Só espero que ganhe a próxima partida. Só para fechar aqui, vale destacar o que você falou. Além de Oswaldo, Wagner Leonardo, que zagueiro. Pô, grande zagueiro. Trouxe uma segurança para o sistema defensivo do Vitória, faz gol de cabeça. Mas aí foi o cara que veio do Náutico, que está aí no futebol do Vitória. Sim. Que ele já conhecia Leonardo lá do Náutico, onde ele tinha jogado. Saiu do Santos para lá. E nos números, né, ele tem se destacado aí, o terceiro melhor jogador da Série B. Artilheiro do Vitória. Artilheiro do Vitória na Série B, 3 gols. Bom zagueiro. Zagueiro artilheiro. Nome de artilheiro Agora vamos tem. parar com esse papo, com essa conversinha aí. Vamos falar de grau técnico? Ju, boa tarde, você está em casa. Meu amigo, minha amiga, você sabia que tem um diploma técnico, tem muito mais oportunidade de emprego? Pois é, e esses profissionais podem ganhar de 2 a 8 mil reais. Agora, Ju, não adianta fazer em qualquer lugar não, tá? Não. Tem que fazer a maior rede de ensino técnico privado do país. Lá você conta com os cursos técnicos, profissionalizantes e agora a faculdade. Então, você que não sabe onde tem grau técnico, temos unidades, Ju, em Cajazeiras, São Cristóvão, Plataforma, Nazaré e para a região metropolitana, temos em Camaçari. Vamos dar uma olhadinha no nosso VT. Tem cursos técnicos e profissionalizantes. O grau técnico oferece mais de 30 cursos: enfermagem, administração, informática, edificações, radiologia, eletrotécnica e muito mais. O grau profissionalizante tem mais de 40 cursos: refrigeração, confeitaria, cabeleireiro, massoterapia, cuidador de idosos, bombeiro civil, e o aluno ainda conta com o apoio da agência de emprego. Curso técnico ou profissionalizante, faça no grau. Você sabe o que eu mais gosto no grau? Além de oportunizar todos os tipos de público, traz facilidades para quem já está lá. Porque às vezes você termina o curso e aí pensa, o que é que eu vou fazer agora, né? Tem encaminhamento. Exatamente. Agora de manhã, Ju, a gente caminhou 30 alunos para a entrevista e seleção do curso de Segurança do Trabalho junto à nossa empresa parceira. Então, assim, o Grau tem justamente esse diferencial, né? Divulgando aqui para você, em primeira mão, o Grau está fazendo o Grau Social. Então, você quer buscar uma qualificação profissional, nesse momento não tem condições, entre agora aí no site www.grausocial.com.br. Até amanhã, Ju, vai ter inscrição para vários cursos aí. Mais de 1000 bolsas vão ser liberadas. Boa. Né? Agora, tem que falar que viu aqui também, tá? E para você que quer começar logo o seu curso hoje, entre em contato através do nosso WhatsApp aí, ó, 0800 000 4321. Matrícula hoje, Ju, R$ 99,00, seu único investimento. Comece a estudar hoje, de imediato já. Primeira parcela só para depois de São João, todo material didático inteiramente gratuito e 2 camisas e a disciplina de informática aplicada, viu, Ju? Tudo isso só no grau, meu amigo. Olha, quem pensa no futuro faz grau educacional. É isso aí, Ju. Valeu, Obrigado, vou Ju. pro intervalinho, coisa rápida, volto já já. Fica aí.
Estamos de volta com o nosso Jogo Aberto. Olha, amanhã o Bahia vai entrar em campo pela Copa do Brasil para enfrentar a equipe do Santos, né? E a gente vai ter muito o que conversar nessa quarta-feira sobre essa partida. Agora, vamos falar de Comercial Enerluz, um novo conceito em material elétrico, ventilador de parede, 60 centímetros, monovolt, por R$ 216,90, caixa padrão Coelba monofásica, R$ 48,90, painel Blacklight de embutir, R$ 23,90. Na Enerluz, quem ganha é você, viu? Nas compras acima de R$ 100, você ganha brindes na hora. Aproveitem, Comercial Enerluz, Rua Barão de Cotegipe, 171, na calçada. Pois é, galera, vamos ver se dá para confiar nesse tricolor, né? O que o Bahia pode apresentar para a sua torcida, que independentemente da fase, eu acredito que vai estar num bom número lá na Arena Fonte Nova. Eu não tenho dúvida. E outra coisa, o Bahia que jogou para um público pequeno para os padrões tricolores, lá na Vila Belmiro, porque Bahia é público de 30 a 40 mil, vai ter amanhã 25 a 30 mil aqui na Fonte Nova. A torcida do Bahia ama o time e botou o Bahia no colo e quer ver o Bahia classificado para as quartas de final. Com ou sem Renato Paiva. Tem que ir lá. Com raiva ou sem raiva. E com muita pressão da galera, porque o time do Santos é um time cheio de menino, e menino, quando vê pressão, treme. É o que eu espero. Torneio mata-mata, Copa do Brasil, momento decisivo assim, a torcida, normalmente a torcida do Bahia abraça muito, acredito que se... Torcedor é paixão, casa né? cheia mesmo. Casa cheia. Agora, a preocupação é a mesma, né? O que é que o senhor Paiva, o mister lá, vai levar a campo, né? Porque, sinceramente, eu não tenho essa confiança assim, não. Eu acho que o Bahia pode sim passar, tem chance. Como eu falei, o Santos não é esse bicho de 7 cabeças, mas vai passar muito pelo que ele vai mandar para campo. Torcedor é paixão, Ju. Amanhã, Fonte Nova cheia. O Bahia, com fé em Jesus Cristo, vai passar do Santos. Valeu, Elson, Rafa, um grande beijo, meus amigos. Um abraço, querido. Olha, espero vocês às 17 horas.